Bom dia, meu irmão. Bom dia, E aí, tudo jóia? tudo já e você? Tudo bom, graças a Deus, cara. Hoje um pouquinho cansado. É, Ontem eu tive que fazer aula o dia inteiro, fazer prova, na posse, então tô meio, meio derrubado. bom, foi bom. É um cansaço que tem retorno depois. Vale a pena, vale a pena. E aí, quer começar? Uhum. Eu tava fazendo café e eu tava lembrando, cara, um livro que eu li. A pandemia, eu tava. Não lembro como é que eu descobri esse livro agora, mas eu lembro que na pandemia eu ouvi falar desse livro, eu li esse livro. E ano passado eu reli ele de novo, né? E ele me veio na cabeça, assim, a lembrança de uma coisa bem interessante, né? É uma técnica, né? Que o pessoal usa bastante, chamado Ho'oponopono. Então, quem escreveu esse livro foi o Joe Vitale, eu já até comentei dele aqui. Ele é, ele foi para Las Vegas, né? Em busca de um trabalho. E basicamente todo o dinheiro que ele tinha, ele entregou para uma agência que ia arrumar um trabalho para ele numa petroleira, né, numa empresa de petróleo. Só que era um golpe. Aí chegou lá e ele descobriu que era um golpe e o cara ficou sem dinheiro, sem nada, ficou 10 anos morando na rua. E nesse meio tempo ele ia para a biblioteca, estudava, lia várias coisas, e ele acabou depois começando a trabalhar com marketing digital e tudo mais. E aí o cara também começou a entrar nessa parte de desenvolvimento pessoal, né? Eu lembro que esse livro disse que numa época ele estava participando de uma feira, conversando com um amigo dele, e eles ficaram sabendo de um havaiano, psiquiatra, se não me engano, psicólogo, acho que é psicólogo havaiano, que foi trabalhar num hospital de pessoas que tinham problemas. Era uma prisão, na verdade, né? Uma prisão hospital de pessoas que cometeram crimes bárbaros, né? Justamente porque tinham algum distúrbio mental. E ele, sem ter contato físico com as pessoas, ia curando as pessoas. Então eles acharam isso extremamente interessante, né? Pô, como é que pode um negócio desse? O cara vai sem contato físico. E ele acabou se correspondendo com esse cara. O nome dele é Ihaleakawa. E ele estava falando que ele estava aplicando o que ele tinha aprendido com os ancestrais dele, né? Lá no Havaí. Que era essa técnica do Ho'oponopono, que é uma técnica de purificar o pensamento. Segundo o Ho'oponopono que ele coloca lá, o que acontece? Tudo que acontece no mundo, tudo, nós temos uma parcela de responsabilidade por conta dos pensamentos que nós temos. Então, assim, tudo que eu penso positivo vai ter um reflexo positivo, tudo que eu penso negativo vai ter um reflexo negativo. Então, tudo aquilo que eu estou pensando é uma energia e eu estou colocando essa energia para fora. Essa energia ela está se acumulando de uma forma em coisas boas ou coisas negativas. E ele disse que fez a cura das pessoas porque, assim, ele não julgava as pessoas. Ele simplesmente pegava a fotografia, a ficha das pessoas, começava ali o que as pessoas tinham feito, e aí, como eles tinham praticado crimes bárbaros, era natural que começassem a vir pensamentos, né, e sentimentos muito ruins da pessoa, né? Uhum. Mas imagina você quando vê na televisão alguma coisa bárbara que acontece com crianças, com idosos, então dá aquele sentimento ruim na gente, né? E ele começou usando a técnica do Ho'oponopono, né, que são basicamente 4 frases, a purificar os pensamentos dele, a tirar esses pensamentos de negativo, pensamentos ruins da pessoa, fazer esse julgamento. E a partir do momento que ele fazia isso, as pessoas também começavam a se modificar. Então, o que ele diz, né, na história, no contexto dele é assim: na realidade, aquilo, a pessoa é daquele jeito, as coisas são daquele jeito por conta daquele pensamento que eu estou tendo, que eu estou alimentando alguma coisa boa, alguma coisa ruim, né? E eu fiquei pensando, na época da pandemia, eu falei, rapaz, a gente estava num momento bem pesado, assim, né? Tava um clima, né, no mundo, de modo geral, bem pesado. E existiam algumas teorias que eu ficava acompanhando na época, de que
Isso era uma consequência da energia que os seres humanos, a população do mundo, né, estava gerando. Então isso foi criando, né, foi tomando uma forma mais materializada em forma de vírus e isso acabou se espalhando, etc. Tá? Não estou dizendo que isso está certo, não estou dizendo que está errado, que é verdade nem não. Era uma teoria apenas, né? Assim como Uhum. várias outras que surgiram, etc., do morcego, etc, etc. Bom, o que acontece, cara? Na verdade, tem toda essa parte filosófica, porque isso tem, para mim, isso acaba tendo um certo fundo de verdade. Porque quando eu comecei, na época, né, e até hoje, não faço sempre, mas de vez em quando eu faço ainda, eu faço as frases, né, as 4 frases do Ho Oponopono, eu percebo que algumas coisas algumas situações elas dão realmente uma melhorada. Ah, mas não é mágica, não tem nada de anormal. Porque quando você começa a limpar teu pensamento, a purificar o teu pensamento, ou seja, a tendência nossa é sempre caminhar para alguma coisa mais negativa, concorda? Ou seja, se eu estou vendo aqui e falo, pô, vai ter que nem essa semana veio um alerta de tempestade, né? A gente já fica preocupado pensando em coisas ruins que podem acontecer. Infelizmente aconteceu, acho que uma pessoa desencarnou, caiu uma árvore nela, teve aqui no Gonzaga também um negócio que caiu em cima do pessoal. São coisas que acontecem, mas a gente já sempre tende para esse lado negativo, sempre tende a esperar o pior. Isso é uma natureza nossa, isso aí faz parte, não tem jeito. Eu sou assim, você, todo mundo, a gente, por mais que a gente procure pensar em encarar a coisa por um outro lado, um lado mais positivo, infelizmente, a nossa natureza, nós somos criados para pensar e agir dessa forma, não tem jeito. Então é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando, né? A gente tem que tomar consciência disso, isso faz parte do autoconhecimento, e trabalhando isso para poder mudar. Então, o que eu comecei a perceber é assim, quando eu aplicava isso, eu começava a mudar um pouco a forma de pensar, entrava num processozinho de aceitação, né? Assim, a situação é essa, o que eu posso mudar? Posso mudar isso aqui eu não posso mudar. Então tá tudo bem, tá tudo certo, porque é assim que tem que ser. E eu vou confiar que é assim que tem que ser. Que isso vai ser o melhor, seja para mim, seja para o mundo. E não fico lutando com aquilo, não fico criando resistência. Né? E essas frasezinhas aí a gente vê direto aí nas redes sociais, né? Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. São essas 4 frases. Se direcionadas a algo divino, a algo sagrado, a algo que acredito, a Deus, o que quer que seja, isso tende a fazer com que nós comecemos a limpar os nossos pensamentos negativos, né, principalmente, criar julgamentos, criar algumas coisas assim, e a tendência nossa é voltar o limite zero, que é o nome do livro, que ou seja, é um estado mental onde a nossa mente seria como uma lousa em branco, né? Eu desenharia, escreveria nela aquilo que eu quero. E o fato de estar essa luz em branco significa que eu estaria deixando que o meu ego, que é quem faz o julgamento, quem cria os pensamentos, quem preconcebe as coisas, deixaria de existir. Então, cara, é mais o pensamento agora de manhã, mas nesse sentido, né? Caiu uma mensagem aqui, ó. Deu uma travadinha, caiu uma mensagem. No sentido de pensar, começar a entender realmente que fala, cara, por que ficar realmente, sabe, julgando as coisas, julgando as pessoas, pensando em tudo isso? Vamos deixar a coisa fluir, né? Vamos ser gratos pelo momento, vamos aceitar essa situação, vamos ver onde nós conseguimos atuar, o que eu consigo mudar, o que eu consigo melhorar. E aquilo que eu não consigo tem um significado. Esse significado ele pode ser bom ou ruim, depende de como eu interpreto. Então, para que eu vou interpretar se é ruim? Vamos deixar a coisa fluir, né? Vamos ficar num estado mais tranquilo, mais em paz consigo mesmo, com tudo, Uhum. sem pré-julgamentos, né? E vamos, de certa forma, fazendo uma purificação. Então, estava passando o café, me veio, né, rapidamente assim essa coisa do livro, e agora concatenando um pouco as ideias aí, né, veio esse pensamento para a gente começar o domingo. Ah, perfeito, cara. Você me fez viajar aqui, uma viagem muito legal, cara. Na época que eu tava fazendo um pouco, fiz acho que um ano de alguns cursos da física quântica, e aí tinha muito essas atividades de Ho Oponopono, né? Então, assim,
Cara, o sinto muito e o me perdoa é forte, cara. Forte, é uma limpeza profunda, né? Porque você assume e às vezes você não fez, mas você tá dentro. Sim, Então, assim, você acha na sua consciência que não fez, você está dentro desse universo que nem você traz aí uma história que eu não conhecia, né? O começo, a origem, né? E a partir do momento que, que você tem essa aceitação, você perdoa, e aí você parte para o ponto de amor, né, de continuidade naquilo, cara, deve abrir muitos caminhos. Deve abrir muitos caminhos. E aí, nessa linha, Marcos, ontem eu assisti um vídeo de uma resposta na maratona que eu fiz domingo, teve uma fatalidade. Um colega veio a óbito. E, cara, o que choveu de mensagem, o quanto de gente me perguntando, e cada uma versão, sabe, irmão? Então, assim, a gente tá falando de uma. Aí teve até que eu brinquei com um camarada, que eu falei assim, mano, se chegar a minha hora e for nesse momento que eu estiver correndo, putz, eu vou ir feliz, pô. Se chegar a minha hora e eu estiver dormindo com a minha família, eu vou ir feliz, porque são as coisas que eu amo. E aí, tava achando estranho um monte de coisa, né? Que as mídias, né, cara, as pessoas fazem coisas por dinheiro, cara, que eu não sei como dormem. A comunicação pelo dinheiro, pelo entretenimento ali, eu não sei como dorme, irmão. Você pegar um- Por isso que eu deixei de assistir televisão, cara. melhor coisa que se fez, cara. Porque você pega um negocinho aqui, transforma, você coloca palavras que deixam os outros mais pé da vida, tá vendo? Por isso que não tem que ter corrida, você não sei o que lá. Cara, assim, é um ódio, sabe? As pessoas vão colocando. E aí eu falo, você corre? Eu não sabia que você corria. Hum, hum, Não, mas é por isso que eu não corro. Eu falo, então tá bom, tá certo. E aí, meu irmão, ontem esse vídeo, cara, me deu um. Sabe, com o encontro de uns pensamentos que eu não estava nem focado. Eu acho que vai um pouquinho nisso. Quando eu soube da notícia que a Iguana colocou, o pesar da situação, ela não deu detalhes, preservando família e tudo, não colocou nome, só informou que teve o que teve e que estaria ali para ajudar no que fosse possível. E aí você vai ver, o vídeo mostrou quantas ambulâncias tinha, quantas pessoas tinham ali disponível, quantos médicos. Tinha, sim, não tinha a ambulância perto dele, a ambulância UTI com o desfibrilador, mas aí o bombeiro foi buscar, enfim, cara. No final de tudo, o que chamou a atenção? Que a família estava lá com ele, ele terminou a prova, pegou a medalha, conversou com todo mundo. E acho que no momento que ia embora, ou ia encontrar alguém, ele começou a passar mal, né? Fez uma meia maratona para 1 hora e 50. Aí, olha como as coisas conspiram, irmão. Quando as pessoas foram buscar, quando saiu o nome dele na, nas matérias, as pessoas foram buscar o nome dele na prova e não aparecia o nome dele na prova. Aí o pessoal já, tá vendo? Tem coisa errada, pô. Se a Iguana tirou o nome, se a empresa tirou o nome e tal, não sei o que, tem alguma coisa errada. E aí, nesse vídeo que eu assisti ontem, mostrou que não, o nome dele não estava lá porque ele correu com o nome de outra pessoa e não fez a transferência com o nome dele. Aí eu fico pensando, pô, as pessoas que falaram isso, será que vão fazer sinto muito, me perdoo, eu te amo, sou grato? Sabe, irmão? Assim, são coisas que a gente vai
vai observando, e aí você me traz essa viagem. Para mim foi eu me teletransplantei para lá, acho que 2023, acho que foi 2023 que eu fiz, de que, cara, a gente tem muitas ferramentas para ir limpando a gente, para notícias como essa, a gente ser humano, cara. O que é ser humano? Poxa, para a pessoa, chegou a hora dela. Não tenho o meu sentimento em relação à pessoa não vai mudar nada. Ela não vai trazer ela de volta. Não, se tem alguma coisa, não vai mudar nada. Nada, nada, nada. Mas para as pessoas que amam essa pessoa que encerrou a sua jornada nesse plano, fica o meu carinho, o meu sentimento de, pô, tomara que a luz, que Deus possa suprir essa ausência, Sim. né? Que encontre na saudade uma nova forma de amar. É o meu pensamento, cara. Não é que eu sou Sim. frio, não, cara, eu sou ser humano. Mas eu não tenho muito o que fazer. Só que é muito, para mim, muito, muito gostoso pensar dessa forma. É assim que eu gostaria que pensasse sobre mim. Agora, cara, você fica pensando ali, pegando um negócio que não é seu, jogando lenha na fogueira. E isso a gente está falando de um assunto, de uma situação. Quantas outras a gente Sim. não alimenta esse sentimento e a nossa energia começa a ir baixando, 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 baixando. Cara, você vira uma granada em movimento. Sim. Qualquer coisa explode, cara. Qualquer vibração explode. Então, foi muito legal, cara, você ter trazido o Ponopono aqui pra gente começar esse domingo, né? É. De uma forma de que, cara, entenda isso. Entenda que é muito mais fácil, é muito melhor você pedir desculpa, se perdoar, perdoar o outro, né? E no decorrer da caminhada, no decorrer, eu vou soltar um vídeo hoje, cara, e eu vou dar um spoiler aqui. A última frase do vídeo, que o vídeo é sobre não pegue atalhos, não corte caminho. E a última frase do vídeo vai falar assim, ó, o caminho mais longo ainda é mais curto do que o atalho errado. Com certeza. Então, assim, você pode pegar o caminho mais longo que for, você está em paz, você está limpo, você vai. Ah, vou cortar o caminho aqui. Dependendo do atalho que você queira pegar, isso vai durar uma vida inteira, cara. E aquilo que parecia muito distante para você já chegou para o outro, 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 e você está na mesma. E você está ali paradinho, sem entender o que estava acontecendo e o que está acontecendo. Então, assim, gratidão, cara, gratidão por você ter trazido Imagina. esse assunto, porque tem tudo a ver com o que a gente, com o nosso propósito, né, cara, de ser grato, de transformar não só, né, a minha pessoa, a sua pessoa, mas transformar o nosso dia, os nossos dias que virão, aqueles que a gente ainda nem sabe como irão acontecer, mas que a gente espera estar neles, né? E estar neles de uma forma edificadora, de uma forma que a gente possa aprender e ensinar, né? Com a teoria do amor, com a teoria, né, do tudo que é bom, cara. É, cara. Esse é o exercício, cara. Dedique um pouco mais do que pode te melhorar na direção do amor. Ah, mas o mundo, cara, não interessa. Pode, você fala o mundo, mas quando você vai ver pessoas do teu lado te surpreendem com atitudes que você fala, meu Deus, o mundo não está perdido. Tá. É que é o olhar da onde a gente, né, a direção do nosso olhar, o que nós estamos enxergando está cegando a nossa visão. E é isso, meu irmão. Gratidão. É isso aí, cara. Muito bom, Gratidão. muito bom, cara. Eu que agradeço, Sinto cara. muito. Me perdoa. Hein? Eu te Eu amo. te amo. Sou grato. Sou grato. É Tem que que a ser. gente fala, cara. Gratidão, tem que ser grato, né? E Isso é aí. isso aí, cara. É parar de ser. Fazendo um comparativo, né? Geralmente você pega um cavalo, você coloca
aquele tapa-olho no cavalo para enxergar só para frente, né? Porque o olho Uhum. do cavalo, ele mais ou menos assim, né? Então você coloca aqui só para ele ficar focado para frente. Infelizmente hoje, o mundo, né? Os meios de comunicação principalmente estão colocando esse tapa-olho assim para você só olhar para cá e você imaginar que está tudo um caos. Mas na verdade, né, se você parar para pensar, como você falou e reparar, existem coisas boas, cara. A gente realmente só tem que começar a tirar esse tapa-olho aí e focar naquilo que realmente é bom, cara. Tirar o foco daquilo que é negativo e colocar o foco no que é bom. As coisas melhoram, cara. Não tenho dúvida. Tô aqui rindo, cara, porque você fica dando umas bolas, pingando umas bolas aqui para chutar um gol. Até na natureza a gente aprende. É, Porque pro cavalo, o olho dele já é na lateral, é, né? Praticamente já é na lateral aqui, é uma dinâmica assim, então faz sentido. E ele não tem consciência. nenhuma. Agora a gente tem. É, E o nosso olho está apontado para frente. A gente tem aqui, por questão de segurança mesmo, né, de preservação, a capacidade de ter uns 180, nem sei se chega no 180 ali, não, não não, chega. não chega. Mas aqui uns 40 graus, uns 45 graus acho que a gente consegue enxergar aqui, É 45, 50 e olha lá, né? e olha lá. Então assim, cara, fomos feitos dessa forma para olhar para frente, para cuidar da nossa vida e o cuidado da nossa vida impacta no outro. Com certeza. Tem uma brincadeira que eu faço com os amigos, eu vou fazer contigo, quando pessoas começam a querer dar muita opinião, e aí aquela opinião que você sabe que vem com um temperinho a mais, aí eu brinco com as pessoas assim, você sabe por que que a tartaruga vive 200 anos ou mais? Não. Então, porque ela toma conta só da vida dela. Boa. Mas Você vamos não tirar uma conhecia. foto. Não, Não, não conhecia, não. mas é legal, né? Porque aí você dá um baque na. Tá uma roda de amigos aqui, estão falando, aí o pessoal se empolga e aí quer colocar a lenha na fogueira. Pô, mas você sabe por que que a tartaruga vive mais de 200 anos? Você preocupa com a E a vida dela. ver? Não, tu sabe ou não sabe? Não, não sei. Então ela toma conta da vida dela. Acabou. Só isso. Boa, muito bom, Deixa eu cara. tirar uma foto nossa aqui, irmão. Valeu, meu irmão. A foto vai estar assim, velho, que piada foi essa que eles contaram? Assiste a live aí. Assistir a live é piada. Muito Pô, meu bom. irmão, gratidão pelo Bom dia. domingo, cara. Ótimo Bom domingo. domingo. Beijo na família. Uma ótima preparação para a semana que está por vir. Tá começando. Beijão para todos. Fiquem com Deus aí. Um ótimo domingo. Aproveitem, né? Domingo é para Valeu, descansar. valeu, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.